Bom dia, estudantes do sexto ano. Nós estamos de volta aqui com a resolução comentada da AP do sexto ano, primeiro bimestre. Uns fizeram, uns não fizeram, então a gente vai dar oportunidade para todo mundo fazer, né, essa AP. Nós já resolvemos até a questão número 8. A Carol anotou o gabarito e aí a gente pode repassar o gabarito e vamos a partir da questão 9 agora, né, Carol? Isso mesmo, Ilana. Então, agora a gente vai para a nossa segunda parte da aula, tá? Na primeira parte, a gente resolveu da questão 1 até a questão 8 de matemática, e a partir de agora, a gente vai responder da questão 9 até a questão 16. E para isso, eu conto que vocês participem aqui comigo do chat, me dizendo o que vocês responderam, quais são as suas dúvidas, se vocês precisam que a gente refaça alguma questão, é só escrever aqui no chat que eu tô de olho, tá bom, Ilana? Perfeito, Carol. Então vamos começar. Vou fazer nesse mesmo esquema, eu leio a questão e aí eu pergunto qual alternativa eles colocaram e se tiver alguma dúvida, enfim, a gente vai tirando, tá bom? Então vamos lá, questão 9. João tem um terreno com 322 metros de comprimento. Ele deseja plantar árvores ali de modo que fiquem todas alinhadas e separadas com distâncias iguais. Entre as sugestões abaixo, qual delas ele poderá utilizar? Levando em conta que a medida desta distância seja um número inteiro. Então, alternativa A, 4 metros. Alternativa B, 5 metros. Alternativa C, 6 metros. E alternativa D, 7 metros, tá? Como que a gente vai fazer? Então, ele precisa deixar as árvores alinhadas em uma distância igual. E essa resposta tem que dar um número inteiro. Para dar um número inteiro, ela não pode ter vírgula. Ela não pode ser um número decimal. Ela precisa ter certinho o número ali, inteiro. Aí, na resolução, antes de passar a resolução, desculpe, Carol, qual alternativa eles mais colocaram? Ilana, a maioria colocou a alternativa D de dado, tá? Mas tem gente também colocando a alternativa A. Então, eu vejo que eles ficaram um pouquinho na dúvida se é a alternativa A, se é a alternativa D de dado. Perfeito, Carol. Então, vamos lá para a resolução. Então, eu vou ter que pegar o 322 e vou dividir por 4 metros, por 5 metros, por 6 metros e por 7 metros. A única resposta correta é aquela que der o número inteiro. Ela não pode ter vírgula na resposta, tá? Então, se a gente pegar na alternativa A, que é os 4 metros, se eu pegar o 322 e dividir por 4, ele vai dar 80,5. Essa alternativa não seria uma alternativa, porque teria que dividir, né? Se eu dividisse de 4 em 4 metros, daria 80,5. Então, ela não pode ser. Se eu pegar os 5 metros e dividir 322 por 5, ela também não pode ser, porque ela vai dar número quebrado, né? Entre aspas. Ela vai dar número com vírgula, então ela não pode ser. Se eu pegar o 322 e dividir por 6, ela vai dar uma dízima periódica, vai ter um número continuando, vírgula 6, 6, 6, 6, infinitamente. Então, este também não pode. Se eu pegar o 322 e dividir por 7, eu consigo um número inteiro, então seria 7 metros. Só voltando nessa divisão, para eu dividir 322 por 7, eu acho que todo mundo sabe, mas vale a pena recapitular. Eu vou pegar o 32 e vou ver quantas vezes o 32 cabe no 7. O 32 cabe no 7 4 vezes. Por quê? Porque 4 vezes 7 é 28. 28 para chegar no 32, quanto sobra, né? Sobra 4. Aí eu vou baixar o outro 2. Aí eu tenho 42 dividido por 7. Na tabuada do 7, quem que resulta 42? Quem que resulta 42 é o 6. 6 vezes 7 é 42. E o resto é 0. Então, deu 46 inteiros na resposta de 7 metros. Então, entre as sugestões abaixo, qual ele poderá utilizar, levando em conta
que a medida das distâncias seja um número inteiro, é a 7 metros. Carol, tem alguma dúvida? Então, Ilana, comentaram aqui a respeito da gente ir testando as alternativas, né? Então, eu vi que você testou para A, para B, para C e para D. Eu devo fazer isso nessa questão? Então, por tentativa que eu acho a minha resposta correta? Nessa questão, se puder voltar na questão, por favor, no slide anterior, ele está pedindo para utilizar isso. Ó. Então, ele fala assim, entre as sugestões abaixo, então, quando ele fala entre as sugestões abaixo, eu vou ter que fazer o teste mesmo. Eu vou ter que dividir o 322 entre as sugestões abaixo, entre os 4 metros, os 5 metros, os 6 metros, os 7 metros. E a única que vai dar um número inteiro, sem a vírgula, é a alternativa D, 7 metros. É isso. Perfeito, Ilana. Obrigado aí pelo esclarecimento. Ótimo. Então, vamos para a questão 10. A questão 10, sobre o número 2. Sobre o número 2, a gente pode afirmar. Alternativa A, é múltiplo de si mesmo? Alternativa B, é múltiplo do número 0? Alternativa C, é o menor número primo? Alternativa B, não é primo, pois ele é par. O que eles colocaram aí, Carol? Ilana, tem bastante gente colocando a alternativa C, mas também apareceu gente que colocou um pouquinho de alternativa A. E aí, qual é a correta? Sim, a alternativa C é a correta, claro, ele é o menor número primo, então o 2, ele só é divisível por ele, e ele só é dele do número 1, né? Então, é o menor primo, e ele é o único primo que é par. Então, a D não poderia ser, porque a D fala que ele não é primo por ele ser par. E o 2, ele tem a exceção de ser o menor primo par, tá bom? Aí, se a gente for para a resolução, por que não há, né? A alternativa A, ela não pode ser, porque todo número é múltiplo de si mesmo, pois qualquer um deles multiplicado por 1 equivale a si próprio. Então, 2 vezes 1, ele é 2. A alternativa B, ela não podia ser, porque o 0 somente é múltiplo de si mesmo, porque qualquer número multiplicado por 0 vale 0. Então, se eu pegar 1 milhão vezes 0, vai ser 0. 4 vezes 0 vai ser 0. 5 vezes 0 vai ser 0. A alternativa C é a correta, porque o número 2 é o menor número primo. E a alternativa D, ela não está certa, porque o algarismo 2, ele é primo e é par, e ele é o único par que é primo. O resto dos outros algarismos, os outros números, não são. É isso aí, Carol, tem alguma dúvida? Não, acho que era só isso mesmo, Ilana. O pessoal já está pedindo para refazer as questões anteriores, tá? Então, se a gente tiver um tempinho, ao final da resolução da prova, a gente recapitula com vocês as que ficaram com alguma dúvida, tá? Por enquanto, a gente segue no nosso fluxo normal aí da resolução da prova. Isso mesmo. E aí, no final, a gente repassa o gabarito inteiro para quem perdeu uma ou para quem quiser ir refazendo em casa, né? A gente passa o gabarito, tá bom? Então, vamos lá. A questão 11. A questão 11, ela fala assim, ó. Para embalar um de seus produtos, uma indústria utiliza uma caixa de acrílico onde é possível ajustar 6 produtos no comprimento, 5 na largura e 2 na altura, conforme a gente vê na figura. Então, aí a figura a gente tem uma caixa e a gente tem uns cubinhos, né, uns quadradinhos em roxo, e aí a gente tem a altura, que é 2, aí a gente tem a largura, que é 5, então se a gente contar tem 5 quadradinhos, e o comprimento tem 6, e se a gente contar tem 6 quadradinhos aí nesse comprimento, que está na lateralzinha da caixa, certo? Se a gente vê de frente, a gente tem a largura, tá? Então, dessa forma, qual a capacidade de armazenamento de produtos nessa caixa? Então, ele quer saber
quantos desses quadradinhos cabem na caixa toda. E a gente vai precisar fazer pode ser uma soma, pode ser uma multiplicação, para a gente saber quanto que cabe. Então, alternativa A, 10 produtos. Alternativa B, 12 produtos. Alternativa C, 30 produtos. Alternativa D, 60 produtos. Então, a gente vai pegar a largura, a altura e o comprimento e fazer uma conta para ver quantos quadradinhos cabem lá dentro dessa caixa de acrílico. Tudo bem? Carol, tem alguma... Qual alternativa eles colocaram mais aí? Olha, Ilana, apareceu bastante alternativa D de dado, mas as outras alternativas, A, B e C, também apareceram dispersas aí nas respostas, mas a maioria chutou ou resolveu, né, e chegou à questão da alternativa D de dado. Qual que é a resposta certa? Perfeito. Na alternativa A, provavelmente eles pegaram a largura e multiplicaram pela altura. Então, e eles esqueceram, talvez, né, do comprimento. Então, eles pegaram 5 vezes 2 e deu 10 produtos. No 12, na alternativa B, eles pegaram o comprimento vezes a altura, que aí a gente acharia a área. E nesse caso, a gente não quer saber a área, a gente quer saber o volume. Qual o volume que cabe aí? Quantos quadradinhos eu vou precisar colocar para completar essa caixa? Se a gente for lá na resolução, então... Na resolução, ele fala assim, então eu tenho 2 de altura, então ali ó, o menorzinho é o número 2, se eu olho de frente eu tenho a largura, que é o número 5, e se eu olho de lateral, que é o comprimento da caixa, eu tenho 6. Então eu vou fazer uma conta de multiplicação para descobrir quantos que cabem aí dentro. Tem outras estratégias para fazer, tenho a soma, tem 1 milhão de estratégias que a gente pode fazer para achar quantos quadradinhos tem. Então, eu vou fazer 6 vezes 5, que é quanto? 30. 30 vezes 2, 60. Então, nesta caixa de acrílico, que tem os quadradinhos roxo, nessa caixa cabem 60 quadradinhos, 60 produtos. Então, nessa indústria, eles conseguem embalar 60 produtos nessa caixa de acrílico. Será que ajudou, Carol? Ilana, acho que sim. Isso que eu ia te perguntar, né? Será que só pela multiplicação eu consigo resolver esse problema, né? Será que eu usei outro método? Eu preenchi a caixa com os quadradinhos na parte de baixo, depois eu enchi contei quantos tinham, depois eu enchi com os quadradinhos da parte de cima, contei tudo e somei. Eu posso usar outras alternativas também para resolver essa questão? Com certeza, Carol, a estratégia é do aluno. Eu acho que quanto mais criativo ele fosse chegar no resultado correto, eu acho super interessante, acho válido. Sim, dá para contar e fazer a soma 1 por 1, né? Dá para fazer também, se você quiser, a multiplicação. Então, tem algumas estratégias que dá para usar para resolver essa questão 11. Então, essa questão 11, a alternativa correta é a D. Certo? Perfeito. Obrigada, Ilana. Vamos para a questão 12. A questão 12, considerando que a balança está em equilíbrio, então o que é uma balança em equilíbrio? Ela tem o mesmo peso de um lado e o mesmo peso do outro. Então ela está em equilíbrio. Observem a pesagem do produto em uma balança de 2 pratos. Nessa balança é possível avaliar que pesa. Então, ele quer saber quanto pesa cada ladinho para eles estarem em equilíbrio. Então, ele quer saber quanto tem esse saco de feijão, esse saco de café, de chocolate, não sei, esse saco, junto com esses 3 potinhos, quanto que está pesando para ficar em equilíbrio. Então, a alternativa A, 2.500 quilogramas. Alternativa B, 502 quilogramas. Alternativa C, 2.500 gramas. E a alternativa D, 502 gramas. Então, ele quer saber quanto que pesa essa balança para ela estar em equilíbrio. Quanto que pesa, e a gente não tem como descobrir quanto pesa o saco com o produto, a gente só tem como descobrir quanto pesa os potinhos, os vidrinhos, porque eles têm a condição, a unidade de medida ali, né?
Né, Carol? Tem alguma dúvida aí? Ilana, olha, aqui nas respostas está aparecendo muita alternativa A e alternativa C. Então, está uma briga boa entre essas duas alternativas, mas um outro também colocou a alternativa D. Mas a que mais aparece é a alternativa A e a alternativa C disparado. Certo, Carol. Então, vamos lá. Então, a gente tem 3 potinhos, né? A gente tem 3 vidrinhos que pesam 1 quilo, 1 quilo e 500 gramas. Se você puder colocar a resolução para a gente, por favor. Isso mesmo. Então, a gente tem esses 3 vidrinhos indicado pela flechinha e a gente tem as unidades de medida quilo e grama. Então, a gente tem que transformar tudo para a mesma unidade de medida, senão a gente não tem condição de somar essas duas coisas. Então, a gente vai pegar que 1 quilo vale 1.000 gramas, certo? E vamos transformar tudo para gramas. Então, o primeiro potinho tem 1 quilo. Então, quanto ele vale em gramas? 1.000 gramas. O segundo potinho tem 1 quilo. E quanto ele vale em gramas? 1.000 gramas. E o terceiro potinho já está em gramas, então a gente não vai precisar transformar. Então, se eu pegar o primeiro potinho, que vale 1.000 gramas, o segundo potinho, que vale 1.000 gramas, mais o terceiro menorzinho, que é a metade, que vale 500 gramas, eu vou ter 2.500 gramas. Talvez as pessoas colocaram a alternativa A porque somou 1 mais 500 e multiplicou por 1.000. Deu 2.500 quilogramos. Ele não fez a transformação da unidade. Então, a alternativa A, a pessoa não fez a transformação de unidade, como pedido, e a alternativa C, que é a correta, aí ele fez certinho. Então, 1 quilo vale 1.000 gramas, e somando, né, os 2 potinhos de 1.000 mais o de 500, deu 2.500 gramas, e o saco que está ali do lado, ele também pesa 2.500 gramas. Se a gente passar isso para quilo, quantos quilos vai dar? Vai dar 2,5 kg. Então, eu tenho 2,5 kg de um lado e 2,5 kg do outro. É isso, Carol. E não tem alternativa de 2,5 kg, né? Se tivesse, também estaria certo. Exato. Então, a estratégia aí é passar tudo para grama, certo? Então, a gente passa tudo para grama, que aí a gente não confunde as vírgulas, não confunde as unidades e consegue resolver o exercício, né? Isso mesmo, Carol. Porque mesmo porque se a gente transformasse tudo para quilo, que também daria, não teria alternativa certa. Não teria 2.500, 2,5 kg. Não teria. Aí teria que transformar para 1.000 gramas, então daria 2.500 gramas. Então, a estratégia para resolver essa questão é transformar a unidade de medida. E é muito importante essa unidade de medida. Vocês vão usar isso bastante corriqueiramente até o terceiro colegial, até o ensino médio, na sua vida toda você vai usar. A gente compra qualquer coisa na padaria, nos mercados, está tudo em peso, né? Então, vocês vão usar bastante essas unidades de medida, é muito importante. É isso. Vamos para a próxima, Carol? Vamos lá, então. Tem bastante gente participando, Ilana, e tem aluno que está pedindo para refazer algumas questões, tá? Então, eu esclareço aqui que a gente vai resolver primeiro as questões da prova, e aí as dúvidas para refazer questão, a gente vai tirar ao final da questão número 16, tá? Então, a gente faz a prova até o número 16, depois a gente retoma com vocês o gabarito e aí, se sobrar um tempinho, a gente refaz o exercício, tudo bem? Perfeito, Carol. Acho que sim, vamos rezar para dar tempo, para todo mundo solucionar as dúvidas. Eu peço também que vocês peçam ajuda e esclarecimento aos professores de matemática de vocês. O contato acho que fica mais próximo, tá bom? Então, vamos lá. Questão 13. A questão 13... Carla quer repartir 5,4 kg de bala em embalagens de 600 gramas. Quantas embalagens ela poderá formar? Alternativa A, 1 embalagem. Alternativa B, 6 embalagens. Alternativa C, 9 embalagens. E alternativa B, 90 embalagens. Essa daqui é bem parecida com a anterior, porque a gente precisa também transformar as unidades de medida, porque as balas elas estão representadas em quilo
e a embalagem está representada em grama. Então, ou a gente transforma tudo para grama ou tudo para quilo, daí a estratégia e o que a gente achar mais fácil na hora a gente vai conseguir, né, resolver. Então, a gente tem 5,4 kg de bala para colocar num saquinho, né, numa embalagenzinha ou numa caixinha de 600 gramas. Quantas caixinhas ou quantas embalagenzinhas a gente vai conseguir fazer, né? Então, eu vou pegar os 5,4 quilos e transformar em gramas. Então, eu vou multiplicar por 1.000. Então, 5,400 vezes 1.000, se colocar lá na resolução, por favor, a gente vai ter 5.400 gramas, certo? Então, a gente tem... Quantas balas a gente tem em gramas? A gente tem 5.400 gramas de bala. E a gente tem saquinhos de 600 gramas, embalagenzinhas ou caixinhas. Então, a gente tem que colocar 5.400 gramas dividido em 600 embalagenzinhas, para a gente saber quantas dessas embalagenzinhas a gente tem. Então, se a gente pegar 5.400 e dividir por 600, a gente tem... Se a gente quiser também fazer igual da alternativa passada, né? Testar um por um, mas nessa questão não vem ao caso de testar um por um, tá bom? A gente já pode resolver. Então, se a gente pegar os 54, né, os zeros, né, dessa divisão, a gente divide os dois lados por 100 e os zeros eles são eliminados, certo? Então, eu vou ter o 54 dividido por 6. Na tabuada do 6, quem que dá 54, né? Quem que resulta? Quantas vezes o 6 vai dar o 54? Então, se eu pegar o 9 vezes o 6, ele vai dar 54. Então, eu vou ter 9 embalagenzinhas, certo? De 600 gramas, para caber as minhas 5.400 gramas, ou meus 5,4 kg de bala. Não poderia... O 90, que é a alternativa D, pode ser que eles colocaram porque eles não dividiram os dois lados por 100, né? Então, eles não eliminaram os zeros, né? Eles não tiraram as casas centesimais. E aí tem o B e o A, que ou ele se confundiu, né? Colocando em uma embalagem, talvez a pessoa deve ter se confundido. E o 6, ele se confundiu com 600 gramas, talvez, e aí ele se equivocou e colocou a alternativa B. Mas essa resposta correta é a alternativa C. É isso mesmo, Ilana. Bastante gente colocou a alternativa C, mas um ou outro também colocou a alternativa D. Então, eu acho que foi isso que aconteceu. Alguns se confundiram aí na resposta. Mas o pessoal está participando bastante. Tem gente falando, eu acertei, eu errei. Não tem problema errar, gente. No erro, a gente também aprende bastante, tá bom? Sim, eu acho que é exatamente isso. No erro a gente aprende bastante. E eu acho que bom, é isso. Vamos para a questão 14. A representação decimal correspondente à parte achurada da figura a seguir equivale a... Então, essa parte que está escrito achurada é a parte pintadinha. É a parte que está com essas risquinhas, tá bom? Então, ela quer saber quanto que representa essas risquinhas. Esses risquinhos, esse pintadinho. Então, alternativa A, 0,3, alternativa B, 0,7, alternativa C, 3,7, alternativa B, 7,3, certo? Para eu saber quanto equivale a alguma coisa, eu tenho que saber o total disso. Então, eu vou ter que contar o total de quadradinhos e depois colocar quanto que cabe na parte pintada. Carol, tem alguma... O que eles estão colocando aí nas alternativas? Ilana, tem bastante gente em dúvida, colocando a alternativa A e C. Elas apareceram quase que na mesma proporção, assim, bastante gente colocando A e bastante gente colocando a C também. E aí, qual que é a resposta certa? A alternativa certa é a A, né? Então, eu tenho um total de 10 quadradinhos, só que só 3 estão pintados, certo? Então, eu tenho 3 pintadinhos sobre 10, que é uma fração 3 décimos. Nesta fração, eu não tenho essa alternativa, né, de 3 sobre 10, então eu vou ter que fazer a divisão, e a divisão é 3 décimos, certo? Então, um total de 10 e só 3 pintadinhos. Provavelmente a alternativa B, a alternativa C, que eles colocaram 3,7, talvez eles colocaram 3 inteiros, que é o pintadinho,
e 7 da parte em branco, né? Da parte não pintadinha. E isso é um equívoco, né? Isso não pode... A parte que corresponde à parte pintada é 0,3 ou 3 décimos, tá bom? Exatamente, Ilana. Eu acho que nem todo mundo sabia o que significava achurada, né? Talvez achavam que fosse a parte em branco, mas agora você já esclareceu aqui para a gente que a achurada é a parte que está pintada aí do nosso desenho. Obrigada pelas explicações. Imagina, é isso mesmo, a parte achurada, então, é a parte pintadinha, é a parte com os risquinhos, né? Então, essa questão 14, a alternativa é a A. A questão 15, ela fala assim, a fração 17 sobre 100 equivale a... A fração 17 sobre 10 equivale a... Então, 17 décimos equivale a... Então, eu vou precisar dividir o 17 por 10. Quantas vezes o 17 cabe no 10? A alternativa A, 0,17. A alternativa B, 1,7. A alternativa C, 17. A alternativa D, 17,10. E aí, Carol? Ilana, a maioria respondendo a questão A, tá? Alternativa A, mas também apareceram alternativa C e D. Mas eu ressalto aqui que a alternativa A é a que mais aparece. Certo, Carol. Então, vamos lá. A alternativa A não é a alternativa correta, tá bom? Se tivesse 17 sobre 100, talvez seria, porque 17 centésimos. Lá no exercício 2 da reta numérica, que era o ponto P, a gente tinha 17 sobre 100, né? Onde que ele estava, que era o 17 centésimos. Talvez tenha havido essa confusão, né? Eu acredito, Ilana. Eu acredito que foi isso mesmo que aconteceu. Muita gente confundiu com a questão anterior, né? Sim, exatamente isso, Carol. Então, o 17 centésimos é o 0,17. Nesse exercício específico, ele pede o 17 décimos, que é o 17 dividido por 10. O 17 dividido por 10, se a gente fizer a divisão e montar a conta, quantas vezes o 17 cabe dentro do 10? Ele cabe uma vez e vai sobrar 7. E aí a gente vai ter que colocar a vírgula e dar o 70. Então, é 1,7. Colocando ali na resposta, por gentileza. Então, a gente tem que a fração 17 décimos equivale a 1 inteiro e 7 décimos, também escrita por 1,7. Ou então, se a gente dividir o numerador pelo denominador, a gente tem 1,7. Então, a alternativa correta é a letra B. Perfeito, Ilana. Eu acredito que agora o pessoal já entendeu, né, que não é igual à questão anterior, mas fica aí para a gente aprender como é que faz essa questão, né? Perfeito, Carol, é isso mesmo. Então, 17 décimos é 1 inteiro e 7 décimos, e 17 centésimos é 0,17. Ele tem duas casinhas, né? Dois números depois da vírgula, tá bom? Vamos para a questão 16. Lembrando que depois da 16 a gente vai tirar algumas dúvidas, e antes disso a gente vai passar o gabarito e depois tirar algumas dúvidas refazendo algumas questões. Não é isso, Carol? Isso mesmo. Então, você que está aí no chat, já vai escrevendo para eu ler aqui depois para repassar para a professora Ilana, qual questão que você tem dúvida e qual que você quer que a gente refaça, caso sobre um tempinho no final, tudo bem? Ótimo. Então, vamos para a questão 16. A questão 16, José tinha tinha em sua carteira R$80. Após comprar alguns materiais escolares, ele notou que ainda tinha 25% do valor em sua carteira. Quanto ele ainda tinha? Alternativa A, R$16. Alternativa B, R$20. Alternativa C, R$40. Alternativa B, R$60. Esse exercício ele é muito, muito importante porque ele trata da porcentagem
e a porcentagem aparece aí na nossa vida bastante, ela sempre está aí representando as contas a mais ou as contas a menos, quantos por cento a mais ou quantos por cento a menos. Então, a porcentagem ela é muito, muito importante. Então, vamos ver quanto sobrou na carteira do seu José, que ele tinha R$80 e só sobrou 25%. Carol, qual alternativa eles mais colocaram? Ilana, acho que essa questão de envolver o dia a dia deles tem influenciado bastante na resposta, porque a maioria, assim, 99% colocou a alternativa B, né? Que ele ainda tem R$20 na carteira. Então, isso é legal, né? Porque as pessoas aprendem a poupar um pouquinho, né? Ainda mais nesses tempos difíceis que a gente está vivendo. Isso mesmo. Então, queria parabenizar quem colocou a B, porque a B é a correta. Então, ele ainda tem R$20 na carteira, né? Se ele, 25% de 80 ainda é os R$20. Mas vamos lá, então, como que ele fez, né? Como que a gente chegou a esses R$20? Tem bastante forma de chegar a esse valor, a gente pode usar algumas estratégias. Eu vou usar a estratégia mais comum, talvez. Então, eu vou pegar o 25%, que representa 25 sobre 100, e vou fazer essa divisão. 25 sobre 100 vai me representar 1/4. 1 sobre 4. Então, eu vou dividir em cima, no numerador, por 25, e embaixo, no denominador, por 25. E eu vou ter 1/4, certo? Aí, eu vou fazer 1/4 de 80, quanto que vai dar? Então, eu vou dividir 80 em 4 partezinhas. Então, eu vou ter uma partezinha de 20, 20, 20 e 20, certo? Porque 20 mais 20, 40, mais 20, 60, mais 20, 80. Então, eu tenho 4 partezinhas de 20. Então, a alternativa correta é o 20. É isso aí, Carol. Tem alguma dúvida? Não, tem bastante gente aqui comemorando já, gabaritei, ou se não, errei só uma, errei duas, mas o pessoal está bem empolgado aqui nas respostas e tem bastante gente pedindo para você voltar no gabarito, que é isso que a gente vai fazer agora, e Sim. muita gente pedindo para refazer a questão, tá? Não sei se vai dar tempo, mas a gente vai passar o gabarito agora, então, das questões. Eu também anotei o meu aqui e vou conferir com a Ilana. Você faz da 1 a 8, Carol, por favor? Você fala o gabarito da 1 a 8? Você tem aí anotado ou você quer que eu fale? Tenho sim, Ilana. Perfeito. Então, vamos refazer o gabarito completo, então, da AP do sexto ano de matemática? Ótimo. Eu vou falar da 1 a 8, tá? Se eu errar alguma aqui, você me corrige. Corrija, pode deixar. Então, vamos lá, ó. A questão 1 é a A, questão 2 é a C, a questão 3 é a D, a questão 4 é a C, a questão 5, C, a questão 6, C, a questão 7, D de dado, a questão 8, A, aí depois a de hoje agora, dessa segunda aula, tá? Então, a questão 9 é D de dado, a questão 10 é C, a questão 11 é D de dado, a 12 é C, a 13, C, 14, A, 15, B de bola e 16, B de bola. Acertei tudo, gabaritei. E aí, Lana? Isso mesmo, Carol, tá certinho. São essas as letras, a gente pode passar no final de novo, se alguém perdeu. Se alguém perdeu, por favor, peça e a gente repassa questão por questão, tá bom? E aí a gente pode, acho que tem um tempinho de refazer alguma mais solicitada aí das dúvidas. Isso mesmo, Ilana. Tem bastante gente que acho que perdeu o início da aula e pediu para fazer a questão número 9 novamente, tá? Perfeito, vamos fazer então a questão 9. A questão 9 é o do João com um terreno de 322 metros, tá bom? Então vamos lá, voltar na questão 9. A questão 9, João tem um terreno com 322 metros de comprimento. Ele deseja plantar árvores ali, de modo que elas fiquem alinhadas e separadas, com distâncias iguais. Entre as sugestões,
qual delas ele poderá utilizar, levando em conta que a medida dessas distâncias seja um número inteiro, tá? Então, alternativa A, 4 metros, alternativa B, 5 metros, alternativa C, 6 metros e alternativa D, 7 metros. O que nós vamos fazer nessa questão? Nesse segundo parágrafo, ele fala assim, entre as sugestões abaixo, quando ele pede entre as sugestões abaixo, nós vamos ter que fazer as tentativas. Então, nós vamos ter que utilizar a questão a alternativa A, a alternativa B, a alternativa C e a alternativa D. Nós vamos utilizar todas. E como que a gente vai fazer isso para saber qual que é a correta? Para dar um número inteiro, não ter um número com vírgula. Nós vamos pegar o 322, que é o comprimento do terreno inteiro, e nós vamos dividir ele por 4, por 5, por 6 e por 7. Como que a gente vai fazer isso? Então, nós vamos pegar 322 e dividir por 4, aí nós vamos utilizar só o 32, o 32 dividido por 4 cabe quantas vezes? Quantas vezes na tabuada do 4 tem o 32? É 8. 8 vezes 4, aí a gente vai fazendo a conta. O 4 deu conta com vírgula, né? Deu um número decimal, não um número inteiro. Então, não seria 4 metros. 322 dividido por 5 também não seria, porque deu um número decimal. E o enunciado, ele pede que a distância seja um número inteiro. Talvez porque fique mais fácil na hora de fazer a conta, né? De colocar as arvorezinhas. A alternativa C, que é 6 metros, deu uma dízima periódica. Ela deu vírgula 6, infinitamente. Então, esse número também não seria, porque é difícil fazer uma distância com um número quebrado, né? Com um número tão grande. Um número tão grande, não, desculpe, um número depois da vírgula 6. E a alternativa correta é a alternativa D, que é dividido por 7, que ele deu um número inteiro, deu 46. Então, ele vai ter uma distância entre uma árvore e outra de 7 metros, que é a alternativa D. Será que a gente ajudou, Carol? Acredito que sim, Ilana. Tem bastante gente pedindo o gabarito novamente, né? Mas eu acho que agora o professor, ele pode auxiliar esse aluno, porque agora ele já tem aqui a resolução, né, de como faz, quais são as estratégias que a gente pode utilizar em cada questão. O nosso tempo aqui é curto, tá? Então a gente precisa encerrar. E eu queria que a professora Ilana falasse um pouquinho da importância da AP, da gente realizar, né? Tem que sentar, ser honesto com a gente mesmo, né? Não somente pegar o gabarito. Então, eu me despeço aqui, agradeço a atenção de vocês e queria que a professora Ilana fizesse desse uma palavrinha final para a gente. Sim, Carol. Sim, assina embaixo todas as suas palavras, né? A AP ela é muito importante para vocês passarem por esse aprendizado, né? Ela precisa acontecer. Eu acho que quando a gente está lá na escola presencial, ela é diferente, né? Ela tem um olhar diferente do que aqui quando a gente está em casa, que seria um exercício, talvez um aprofundamento do que a gente teve durante o bimestre, e aí a gente vai resolver esses exercícios. Eu acho que o gabarito é o menos importante nessa hora, né? Tanto que nas minhas resoluções ele não consta, né? Não tem gabarito. Eu acho que o método de fazer e como a gente resolve, eu acho que isso é o mais importante. E a gente, como a Carol falou, a gente ser honesto com nós mesmos, né? Em vez da gente ficar olhando o gabarito ou ficar só anotando as respostas certas, a gente tem que saber fazer. Que isso é para nossa vida. Isso a gente vai levar isso para sempre. E é isso, gente. Eu queria muito agradecer a participação de todos. E estamos aí. Qualquer dúvida é só mandar que a gente tenta responder o chat. É isso.